Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Nós leremos, nesse momento, do versículo 18 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Nós estamos expondo o livro de Romanos. Essa é a nossa quinta mensagem nesse livro. Estamos no capítulo 1 ainda, são 16 capítulos, então vai um tempo aí. E até agora nós falamos sobre como o apóstolo Paulo estava expondo aquilo que ele mesmo chama de o Evangelho de Deus. Ele está expondo o Evangelho de Deus para uma comunidade cristã de Roma. Um grupo de cristãos em Roma composto de judeus e gentios que se converteram a Jesus Cristo. É a eles que ele escreve com a intenção de que eles conheçam o Evangelho e que eles também sejam um ponto na jornada de Paulo na direção à Espanha. Passando por Roma, ele ficaria ali entre estes irmãos um tempo e depois continuaria a viagem até a Espanha, que era o seu grande objetivo missionário. A gente percebe que a trajetória do apóstolo Paulo é essa, de partir lá de Antioquia na direção do ocidente, do mais ocidente que ele pudesse, e no caso era a Espanha. Então, é isso que ele está falando. E ele está falando do Evangelho de Deus. E ele disse no texto que nós meditamos na semana passada, nos versos 16 e 17 desse primeiro capítulo, que ele não se envergonhava do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. E que esse Evangelho, essa boa notícia, nesse Evangelho, é revelado a justiça de Deus. É revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, no Evangelho se revela a justiça de Deus, mas não se revela para a condenação, se revela para a salvação. E nós falamos na semana passada como a justiça de um Deus todo-poderoso e justo, a justiça de um Deus todo-poderoso e santo, a revelação dela não necessariamente é uma boa notícia, porque nós não somos justos. Mas o Evangelho é a boa notícia de que esse Deus continua sendo santo e justo, mas ele atua com seu poder para nos salvar. A boa notícia é essa. O Deus Todo-Poderoso nos salva. No Evangelho está revelada a justiça de Deus para a salvação. Mas aí no versículo 18 ele fala de uma outra revelação.
Ele diz: a ira de Deus é revelada. A ira de Deus é revelada. O que é a ira de Deus? O que é a ira? Ira nada mais é do que o exercício, ou o sentimento, na verdade, em relação a uma injustiça. Nós nos sentimos irados. Nós ficamos profundamente irados quando alguma coisa acontece que nós consideramos injustas. Quando algo fere o nosso senso de justiça, quando algo fere aquilo que nós consideramos certo, especialmente quando nós somos vítimas dessa injustiça, mas nem precisamos ser, podemos nos irar com a injustiça cometida contra outra pessoa. Mas quando o nosso senso de justiça é ferido, a ira nasce, a ira surge. A ira é esse sentimento tão automático que a palavra de Deus chega a falar da possibilidade de nos irarmos ainda que sem pecado. Ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque é impossível não sentir essa ferida no sentimento de justiça, uma vez que nós temos um senso moral. Se nós temos esse senso, ele pode ser ferido. E se ele é ferido, automaticamente nós nos iramos. Mas a Bíblia também diz que nós não devemos agir pela ira, porque o nosso senso de justiça é deturpado. Então não é que não tem problema. Tem problema ficar irado o tempo todo. Mas é automático nós sentirmos indignação a respeito da injustiça. Mas nós não devemos agir por essa ira. Porque esse nosso senso de justiça não é confiável. E ao exercer a justiça com as nossas próprias mãos, exerceremos a partir de um pensamento de justiça deturpado. E isso trará problemas. Por isso que Tiago escreve na sua epístola: a ira do homem não produz a justiça de Deus. O senso de justiça do homem é deturpado, então a sua ira é incapaz de gerar uma justiça verdadeira, porque a justiça é de Deus. Mas Deus não tem um senso de justiça deturpado. Deus é justo, e a justiça de Deus é justiça eterna. Então a ira de Deus é uma ira santa. A ira de Deus é uma ira santa. A ira de Deus é uma face da sua santidade. Porque Deus é santo, a sua santidade é perigosa para os injustos. Então, quando o apóstolo diz que a ira de Deus é revelada dos céus, ele está falando de um Deus que não está deixando a maldade e o pecado como algo que não devemos, ou que não tem importância. Ele não está considerando o pecado como algo desimportante. Não, ele se ira com o pecado. O pecado provoca a ira de Deus. E a ira de Deus se manifesta do céu, ela é revelada dos céus. Ela é revelada dos céus. Veja só esse jogo de palavras, ou o paralelo entre essas duas coisas. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. A ira de Deus é revelada dos céus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que, a partir da própria criação, a partir da própria natureza, a partir dos céus mesmo, da imensidão, da vastidão do universo, os seres humanos se deparam com uma realidade. Essa realidade é a realidade da divindade. É a realidade da divindade. Ele diz no versículo 19: pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O ser humano, diante da criação, compreende que há um Deus. Há duas coisas que ele consegue compreender aqui, segundo esse texto: a sua natureza divina e o seu poder. Ou seja, que há um Deus e que ele é poderoso. Porque diante da criação, exige-se um Criador, então ele deduz que há um Deus e que ele é poderoso. Alguns podem ler esse texto e falar assim: mas e os ateus? E aqueles que dizem que não há um Deus? Que as coisas, elas
surgiram do nada, sem uma ação divina. Isso não era uma preocupação do apóstolo naquele tempo. O ateísmo, como nós concebemos hoje, ele era impossível naquela época. Ele era impossível. A forma do ateísmo moderno, ele não tinha como se desenvolver naquele tempo, até desenvolvimentos filosóficos muito posteriores. Você pode até encontrar filosofias que beiravam esse tipo de perspectiva, mas elas sempre ficaram muito restritas e nunca criaram grandes movimentos. Você pode encontrar até religiões que são tidas como religiões sem uma figura de uma divindade, e elas são também muito antigas, mas ainda assim elas têm uma concepção metafísica sobre a criação e sobre essas coisas todas. Então, o ateísmo moderno, esse fenômeno tão comum e que nós nos deparamos frequentemente com pessoas ateias, sejam celebridades ou sejam pessoas do nosso convívio, não existia esse tipo nesse ambiente no qual Paulo está escrevendo. Inclusive, nós encontramos algumas coisas na Bíblia, como, por exemplo, o salmista dizendo: disse o homem em seu coração, não há Deus. E alguém pode dizer assim: olha, está vendo? Ele é alguém ateu, está dizendo não há Deus. Mas há um motivo pelo qual ali ele está dizendo no seu coração. O problema que o salmista estava abordando não era um homem que dizia Deus não existe. É um homem que vivia no seu coração como se Deus não existisse. Tanto que ele continua dizendo que os seus caminhos se corromperam. Os caminhos não se corrompem porque as pessoas dizem que Deus existe ou não existe. Os caminhos se corrompem quando o nosso coração está centrado em nós sermos a divindade do universo, em tirarmos Deus da jogada e nós é que somos os deuses do universo. E isso pode acontecer com gente que crê em qualquer religião e com gente também que não crê em nada. É o que nós chamamos de ateísmo prático. Você, na prática, é um ateu. Ainda que ateus nem sempre são ateus práticos. Agem por certas perspectivas que são colocadas no lugar de Deus para eles. Mas esse é um debate muito além do que esse texto aqui está propondo. A questão é: diante da natureza, estes seres humanos olham e falam: existe um Deus, há o seu eterno poder, a sua divindade está manifestada diante de mim, há alguém para quem eu devo prestar conta. Por isso ele vai dizer que estes homens são indesculpáveis, porque eles podem ver Deus ali manifestado. Mas olha só, algumas pessoas leem esse texto e falam: portanto, as pessoas podem, só de contemplar a divindade na natureza, se salvar. Elas não precisam do evangelho. Há possibilidades dentro da teologia de se discutir isso, mas ao ler esse texto eu não consigo encontrar essa resposta que essas pessoas dão. Por quê? Porque ele deixa bem claro: é no evangelho que se revela o poder para salvar, e no céu se revela a ira para condenar. Não é legal dizer isso. A vontade era que todas as pessoas pudessem ser salvas de outras maneiras. Mas é pelo evangelho que elas encontram a graça. E por isso nós precisamos pregar, nós precisamos ir, nós precisamos anunciar. Então, na natureza, há a revelação de Deus, e essa revelação faz com que os pecadores sejam indesculpáveis, mesmo que eles não conheçam aquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus, a Escritura. Mas, nesse caminho, eles fazem e cometem inversões do propósito da criação. Tomam a obra criada, que revela o Criador, e transformam essa obra em divindade. É isso que ele coloca aqui. Eles não glorificam a Deus que criou todas as coisas, mas tomam das obras criadas e a partir dessas obras criadas fazem deuses, ídolos para si. Entenderam? Então, ao invés de olhar para uma árvore e falar: olha que maravilha o Deus que criou essa árvore, ele pega aquela árvore, corta, tira um pedaço de pau, faz uma estátua e se ajoelha diante daquele pedaço de pau. É isso que Paulo está falando aqui. Ele não está entrando numa discussão sobre ciência da religião, se as pessoas adoravam o pedaço de pau ou se aquilo que ele representava. Ele só está mostrando como existe um conflito entre uma natureza que manifesta o Deus eterno e invisível, cujos atributos invisíveis são manifestados e transformam aquilo que é visível na própria divindade. É disso que ele está falando aqui. E isso leva
a um afastamento de Deus e uma corrupção das suas práticas. Por quê? Porque ao inverter a ordem do universo, ao transformar criação em criador, estes seres humanos continuam repetindo aquilo que aconteceu lá no Éden, de colocar criatura no lugar do Criador. E isso corrompe todas as atitudes. E isso corrompe a vida toda. Estão com isso, segundo o apóstolo Paulo, rejeitando a Deus mesmo. Rejeitando a Deus mesmo. Então, se não há Deus, não há Deus a quem eu devo adorar. E se não há Deus a quem eu devo adorar, não existe um motivo pelo qual a minha vida deva ser uma vida de adoração e de honra a esse Deus. Então, a partir da natureza, ou a partir da idolatria, cria-se novas regras e códigos de conduta, justificando atitudes que são atitudes terríveis. Então, neste trecho que nós lemos, e daqui mais um pouquinho, o outro pedacinho que a gente vai ler também, Paulo começa a falar sobre qual é a realidade desses que precisam da salvação. Qual é a situação do homem em pecado. Essa boa notícia do Evangelho é uma boa notícia para quem? Que pessoa precisa de uma boa notícia? Então ele vai colocar quem são esses pecadores. Ele vai começar a falar sobre isso. E a ira de Deus se manifesta contra os pecadores. Os pecadores são os que detêm a verdade em impiedade ou em injustiça. São aqueles que conhecem a verdade, porque ela foi revelada a eles, ainda assim vivem de maneira injusta. Ainda assim vivem de maneira injusta. E nós podemos ler isso e falar assim, ufa, ainda bem que eu não sou desses, né? Porque eu ouvi o Evangelho e agora eu conheço a Jesus Cristo, e eu sei de toda a história da crucificação, da ressurreição, eu creio em Jesus, eu estou salvo, não sou desses. Cuidado. Cuidado que tem um recadinho muito pesado para você nesse texto aqui. Ele então vai falar dos que rejeitam a Deus. E a primeira coisa que ele vai falar é sobre a impureza sexual. Agora, vamos andar bem devagar aqui, tá bom? Prestem atenção, tá bom? Vamos devagar? Devagar, não devagar. Devagar. Presta bem atenção. Ele começa a falar da impureza sexual. Sexo é um assunto importante na Bíblia. É um assunto importante no Novo Testamento. Todas as listas de pecado que aparecem no Novo Testamento incluem os pecados de imoralidade sexual. São vários, com palavras diferentes e que demonstram e significam pecados diferentes, de modo que é mais fácil falar o que é considerado aceitável dentro da revelação do Novo Testamento, e então o que está fora disso é considerado pecado. O que a Bíblia nos revela, nessas listas todas, em todas as maneiras quando esse assunto é abordado na Escritura, especialmente no Novo Testamento, é que a relação sexual está para ser celebrada numa relação entre homem e mulher com um compromisso matrimonial. É isso. O compromisso antecede o encontro carnal. Falaram que essa palavra carnal parece pecaminosa, né? Mas não é isso. Você entendeu? Da carne mesmo, né? O compromisso antecede. É no ambiente do compromisso entre um homem e uma mulher que deve-se exercer a prática sexual. Quando o apóstolo Paulo vai falar da imoralidade sexual, ele destaca esse pecado dos outros que ele vai dizer posteriormente. Há um motivo pelo qual ele faz isso. Ele vai começar aqui a fazer uma caminhada em 3 estágios, que está dentro de uma caminhada de 3 estágios maiores. Então, dentro do primeiro estágio, tem 3 estágios. Essa caminhada que ele vai fazer é pecados sexuais, depois pecados de outra natureza, e depois, no capítulo 2, ele vai falar sobre o julgamento. O pecado do julgamento. Pecados sexuais, pecados de outras naturezas e pecados do julgamento.
Por que ele destaca os pecados sexuais? Por dois motivos. Primeiro, porque eles fazem parte de um linguajar natural. Tá? Então, nesse período, é como a gente, quando aborda esse texto, pensa assim, é porque os romanos eram muito depravados, a vida sexual deles era terrível, era toda cheia de práticas que não eram consideradas práticas moralmente aceitáveis, então era tudo isso muito depravado. Então Paulo vai falar sobre isso, que é para dizer, os judeus estão certos, vocês estão errados. Mas não necessariamente. O cenário da sexualidade no Império Romano no primeiro século, ele era muito variado, e havia muitas perspectivas diferentes. Inclusive, havia um bom número de pensadores e de pessoas também que não eram intelectuais, que viam essa questão com um aspecto bastante moralista, bem próximo, inclusive, da forma como os judeus pensavam. E Paulo destaca aqui, dentro dos pecados de impureza sexual, ele vai destacar ainda mais as relações homossexuais. É o que ele vai falar, de mulheres com mulheres, de homens com homens. Ele vai falar sobre isso, e a gente olha e fala, isso aqui é para dar uma lição para os romanos, mas não necessariamente. E, na verdade, provavelmente não era isso. Havia já um bom número de pessoas que falavam, dentro de uma perspectiva da cultura romana, de que a prática sexual homossexual era considerada antinatural. Presta bem atenção, isso são palavras deles, tá? Não estou recomendando que a gente use esse tipo de linguagem. Mas, por exemplo, você vai ver alguns filósofos morais do tempo do primeiro século em Roma, baseando a sua condenação à homossexualidade em argumentos de natureza, dizendo não é natural e baseando especialmente duas questões. Primeiro, a questão reprodutiva, né? Um homem com homem, uma mulher com mulher não vão reproduzir, então essa era a primeira coisa. E questões anatômicas. Iam usar esse linguajar. Judeus da dispersão, que estavam em cultura grega, costumavam fazer essa ligação, ou algumas vezes fizeram essa ligação, pensadores e escritores judeus do primeiro século fizeram essa ligação entre o que a lei dizia lá no Levítico sobre homens que se deitam com homens e a proibição disso, e esses argumentos da cultura romana. Ligavam uma coisa na outra. Craig Keener, um comentarista do Novo Testamento, que é o organizador do comentário histórico-cultural do Novo Testamento, ele diz que Paulo, quando escreve essa carta e escreve esse trecho, ele não está falando com um grupo de pessoas que tinham pensamentos diversos sobre esse assunto. Muito provavelmente ele estava falando com um grupo de pessoas que pensavam realmente que essa prática homossexual não era aceitável, seja por motivos da religião judaica, seja por motivos de uma cultura do tempo. Isso porque as relações homossexuais nesse tempo, elas envolviam aspectos de poder. E pessoas desprovidas de poder, em geral, tinham relações sexuais com as pessoas com quem ela casava, ou com, prostituição. A questão do envolvimento sexual frequentemente envolviam um homem mais poderoso com um homem menos poderoso. E isso trazia também os aspectos de quem seria o que exerceria um papel mais ativo e quem exerceria um papel de passividade na relação. Inverter isso seria considerado antinatural para esse pensamento. Mas outros já pensavam de outra maneira. Sêneca mesmo, um filósofo do primeiro século, tratou da questão dos efeminados, a maneira como é traduzida o termo latino, em traduções para o português, eu não falo latim, não sei qual era a palavra em latim, mas vai tratar esse tema como sendo os efeminados um vício, ou seja, uma ação, não vício do que sim, que você está viciado nisso, né? Mas uma ação não virtuosa, uma ação, o contrário de virtude, um vício. Então, o primeiro motivo pelo qual Paulo vai tratar essa questão aqui nesse lugar é porque ele está falando de uma inversão entre o Criador e a criatura, colocar a natureza acima de Deus, e aí ele vai refletir isso em usos não naturais, de novo, forma de se falar da época, em usos não naturais da sexualidade. Então esse é o primeiro motivo. Isso era comum na interpretação da vontade de Deus, ou da lei de Deus, ou do tema da obediência dentro dos escritos judaicos do primeiro século também. E não só do primeiro século, mesmo no Antigo Testamento. O Salmo 19, por exemplo, fala sobre a lei do Senhor
não é? Começa falando sobre a revelação de Deus na natureza, não é? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e no versículo 7 começa a falar da lei do Senhor, mostrando que o Deus que tem regras para todo o universo, tem leis também para os seres humanos. A mesma coisa acontece no livro de Enoque, um livro de ali 2 séculos antes de Cristo, mas muito lido na época apostólica, e o livro de Enoque faz uma comparação entre os fenômenos da natureza, como todos os fenômenos da natureza sempre seguem o seu curso, e como é um absurdo seres humanos se rebelar contra Deus, que toda a criação obedece. Então Paulo está usando esse mesmo tipo de argumento. Deus criou todas as coisas, vocês estão invertendo tudo isso ao adorar a criatura ao invés do Criador, e ao agir de maneira antinatural nas suas relações sexuais. Há teólogos hoje que questionam a condenação à homossexualidade nesse texto. E os argumentos são diferentes, variados. Alguns vão dizer simplesmente, ignora essa parte. Bom, isso não é a maneira como a gente faz, então eu nem vou tratar disso. Mas há outros 2 tipos de argumentos que costumam ser bem colocados aqui. Um deles é de que a relação aqui de homossexualidade do qual o apóstolo Paulo fala não era como nós pensamos hoje. Era sempre uma relação que envolvia ou um aspecto de pedofilia, não é? Com homens mais velhos e garotos, ou com estupros. Então, que é isso que Paulo estava condenando, e não necessariamente uma relação homossexual, monogâmica e a infidelidade. Ainda que haja muita verdade nisso, de fato, esses relacionamentos costumavam carregar também estes outros tipos de características. A Bíblia, nos seus textos, no Antigo Testamento, no qual o apóstolo Paulo se baseia para falar sobre lei, e também em outros textos do Novo Testamento, tratam desse tema de maneira bem mais abrangente. Não acrescentando a ele apenas um sentido, e nem nesse texto esse sentido está claro, mas falando simplesmente da questão de ser um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. O outro argumento é de que há uma relação no texto entre idolatria e homossexualidade, e o que o Paulo estava condenando então eram os cultos eróticos, que envolviam relações homossexuais. Ainda que haja de fato uma relação entre idolatria e homossexualidade nesse texto, o texto não para em condenar esses tipos de essas modalidades sexuais, mas ele continua falando de outras coisas que são pecado mesmo fora do ambiente da idolatria. Porque ele continua no versículo 28, falando que o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. E agora ele vai falar de outras coisas, e não mais de uma relação sexual homossexual. Ele fala de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídios, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, preguiçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Todas essas coisas são pecados mesmo fora de uma perspectiva de idolatria. Então, se você vai falar que Paulo só está falando da idolatria, você vai ter que dizer que todas essas outras coisas também são condenadas porque são relacionadas com idolatria. E o que não é verdade quando você olha toda a Escritura. Então, Paulo parte de uma perspectiva, de uma característica. Isso é pecado. E ele fala para uma comunidade que muito provavelmente concordava, isso é pecado. Mas ele está armando uma estratégia. Ele está armando uma estratégia. Porque esse texto não é sobre homossexualidade. Não é. Paulo não precisava falar sobre isso com eles para convencê-los de que isso era pecado. Eles não estavam preocupados com isso. Ele está construindo um caminho de argumentação. E o primeiro estágio é esse.
É o estágio do pecado em que toda a comunidade ia falar, realmente, esse povo aí não reconhece a Deus e praticam essas coisas todas ruins. Mas aí ele vai para o segundo ponto, que é esse que a gente acabou de ler, no versículo 28 para frente. E ele vai falar de vários pecados que são condenados na Escritura, mas que são comuns entre os religiosos. Tudo bem, vocês todos consideram esse tipo de envolvimento sexual pecaminoso? Sim. E a preguiça? E a maledicência? E a desobediência aos pais? O segundo ponto. Porque ele os entregou a atitudes reprováveis. Fala lá no versículo 24. Ele os entregou à impureza sexual. Mas no versículo 28, ele fala que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, se você vai olhar para o homossexual e dizer, está vendo? Deus entregou eles para uma atitude pecaminosa. Aí você olha para suas atitudes e vê se elas também não representam aqueles que foram entregues a uma disposição mental reprovável. Entende? É um caminho que ele está construindo. Primeiro provocando o julgamento. Depois apontando o erro deles. Para chegar no início do capítulo 2. Porque no início do capítulo 2 ele vai pegar essa confiança na sua própria moralidade e vai dizer que isso é um problema. Ele vai dizer que isso é um problema. Antes do capítulo 2, veja no versículo 32, ele diz: embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. É fácil nós lermos esse versículo, ignorando o que ele vai falar depois, e dizer assim, tá vendo, todo mundo que faz tudo isso aí, ou que aprova isso aí, está errado. Mas a conclusão do pensamento dele está no capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Lembra que ele falou que aqueles que praticavam aquelas coisas todas eram indesculpáveis? Porque o que de Deus se pode conhecer era manifestado no meio deles. E todos aqueles pecados que eram praticados não podiam ser praticados sob a justificativa da ignorância, porque eles detêm a verdade em injustiça. Agora ele fala, você que julga é indesculpável. E por que você que julga é indesculpável? Pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E aqui ele vai começar uma outra questão. Se aqueles fazem o mal sem reconhecer a revelação de Deus na natureza, você que os julga continua fazendo o mal, não só reconhecendo a revelação da natureza, como também conhecendo na sua própria consciência, porque você os julga a partir de um padrão moral que você aplica. Só pode julgar quem conhece a lei. Se você os julga, você se condena, porque você faz a mesma coisa e já provou que conhece, porque os está condenando. Entendeu? O texto do capítulo 1 afirma que a homossexualidade é pecado? Sim. O texto do capítulo 2 afirma. Não julga, hein? O texto do capítulo 1 afirma que a homossexualidade é pecado? Sim. O texto do capítulo 2 afirma que a sua homofobia pode te mandar para o inferno. Porque é isso que ele continua dizendo. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Você que confia na sua justiça, olha para os que vivem em atitudes consideradas reprováveis pela sua fé, pela sua moral pessoal, pela sua criação, e se baseia nisso para se achar melhor que os outros, você está abrindo mão da benevolência de Deus. Você está abrindo mão da paciência e da tolerância de Deus. Você está abrindo mão da graça de Deus. Nós já falamos sobre isso. Quem não se reconhece pecador,
não vai entender o amor de Deus porque não vai entender o perdão. Eu não posso ser perdoado se eu não fiz nada de errado. E se eu não sou perdoado, eu não entendo que Deus me ama. O amor de Deus é contado numa história no qual eu sou o condenado e Deus é o que me tira da condenação. Se eu não me vejo como condenado, eu não entendi esse evangelho. E a verdade da justiça de Deus para salvar, o poder de Deus para salvar, não foi revelado a mim. E o que sobrará é apenas aquilo que me torna indesculpável. A revelação de Deus na criação e a minha consciência julgadora, que condena o outro e ao mesmo tempo me condena. Significa então que não podemos nunca falar sobre nenhum pecado? Não. Significa que toda a nossa palavra sobre o pecado é uma palavra na direção ou no movimento iniciado pelo Evangelho. E o Evangelho é o poder para salvar. As nossas palavras sobre pecado não são para condenar. Porque o que condena é a ira de Deus manifestada no céu. Mas a justiça de Deus manifestada no Evangelho é para salvar. E você só pode glorificar a Deus pela salvação porque a justiça de Deus não se manifestou para te condenar, mas se manifestou para te salvar. Então, reconhecendo o seu pecado e entendendo o perdão de Deus que te abraça, você entende que reconhecer o pecado é um estágio do entendimento do Evangelho. E é nesse sentido que nós falamos sobre pecado. É nesse sentido. E é nesse sentido que eu quero te alertar para se arrepender da sua homofobia. Porque o texto está dizendo que é ela que vai te mandar para o inferno. Não é a homossexualidade de um ator ou de uma atriz. Nós falamos sobre o pecado dentro do movimento iniciado pelo Evangelho, o que significa que nós falamos sobre o pecado movidos pelo amor. Então nós precisamos mudar a maneira como nós lidamos com essa questão, porque se tem uma coisa que a gente não está mostrando, é o amor de Deus para os homossexuais do nosso país. O Brasil é um país muito inseguro para a população LGBT. Não tem um texto bíblico escrito para justificar que as pessoas se matem. Mas muita gente se mata porque não entende a partir da Escritura o amor de Deus. O que foi usado era a Escritura para revelar a ira de Deus. E as pessoas entram num ciclo de culpa, não conseguem se desvencilhar disso, e de repente, por acreditar que a Bíblia fala que ela é irremediavelmente destinada ao inferno, querem pôr fim à sua vida para parar de pensar essas coisas. Mas nenhum texto bíblico foi escrito para que as pessoas chegassem ao suicídio. Nenhum texto bíblico foi escrito para que as pessoas agissem com violência contra estes que estão escritos aqui. A igreja não é ensinada a agir com violência diante de nenhum tipo de pecado, porque se a gente fosse começar a tratar pecador com violência, a gente ia sair numa pancadaria aqui hoje mesmo. Todos nós, um contra o outro. Não é isso. Não é isso. E a questão, meus queridos, é que nós podemos nos enganar dizendo que nós detestamos o pecado, mas amamos o pecador. Deus odeia o pecado, Deus ama o pecador. Eu detesto o pecado, mas eu amo o pecador. Ele sabe disso? Ele já foi avisado? Ele vê isso em você? O seu amigo homossexual sabe que você o ama com o amor de Cristo? Ou ele só sabe que o que ele faz é pecado segundo seus olhos? Quando ele olha para você, ele vê uma pessoa que a ama ou uma pessoa que sempre está com o pé atrás? Quando você vê uma pessoa homossexual, você lida com uma pessoa ou você lida com um pecado? Porque a gente está colocando sobre o outro um rótulo que nos impede de vê-lo. Se fôssemos ter que lidar com os pecados de todo mundo antes de nos relacionar com eles, nós não poderíamos ser amigos, nenhum de nós. Porque a gente não abriu mão desses outros pecados que ele diz aqui. A gente continua preguiçoso, a gente continua desobedecendo os pais, a gente continua maledicente,
a gente continua invejoso, a gente continua com tudo isso que está aqui, irado. Todas essas coisas. A homossexualidade e todas as outras vertentes de sexualidade contemporâneas, bissexualidade, a transexualidade, todo o resto, tem sido o único pecado que nós exigimos que seja abandonado antes das pessoas encontrarem o Evangelho. Não é? A pessoa é mentirosa, você prega o Evangelho para ela. Ela começa a frequentar a igreja, glória a Deus. A pessoa é alcoólatra, começa a frequentar a igreja. Não deixou de ser alcoólatra, mas glória a Deus, prega o Evangelho para ela, para arrependimento. A pessoa é homossexual, as igrejas não querem ela lá. Se for transexual, então, que às vezes fica mais visível, aí que é menos ainda. Alguns consideram, inclusive, que não tem jeito. Que não tem jeito. E não só isso, nós aceitamos todo tipo de pecado sexual, desde que seja dentro da heterossexualidade. Nós aceitamos todo tipo de pecado heterossexual. Missionária Andréa Vargas, que trata desse assunto frequentemente, ela provoca a igreja com uma frase. Ela diz: a heterossexualidade cobre uma multidão de pecados. Porque se o cara é viciado em pornografia, mas é heterossexual, não tem problema. Se o cara é alguém que está o tempo todo mexendo com a mulher, não tem problema. Se o jovem é um jovem que não respeita as meninas da igreja ou de fora da igreja, não tem problema. Isso tudo é pecado que ele vai melhorar, vai amadurecer. Mas se a pessoa é homossexual, pensa que ela vai para o inferno. Esse capítulo 2 é escrito para a gente. Vocês julgam e caem no que julgam. Vocês julgam e caem no que julgam. Se nós queremos reverter esse quadro, gente, a gente precisa mostrar mais amor. Está entendendo? Mais amor. Mais amor. Já é difícil nós carregarmos essa verdade aqui. E eu espero que tenha ficado claro o suficiente de que eu acredito nesse texto, da maneira como ele está escrito aqui. Já é difícil nós carregarmos essa verdade no mundo de hoje. Mas o mais difícil é nós carregarmos essa verdade ao mesmo tempo que mostramos um amor, que é um amor que deve ser confiável. Então, partir de um ponto de vista que fala assim, eu até concedo certas liberdades, eu até tenho amigos que são gays, esse tipo de coisa, sabe? Não tem problema, só não precisa ficar beijando na frente de todo mundo, sabe? Esse tipo de coisa que a gente acha. Isso não contribui para a manifestação do Evangelho, para a salvação. Não contribui. A gente tem um caminho para caminhar para um lado e a gente já deu muitos passos para o lado ao contrário. A gente tem que voltar. Olhar para os que estão se distanciando do Evangelho e da proclamação do Evangelho na igreja e manifestar a eles o amor de Deus. Como Jesus Cristo mostra o amor de Deus para essas pessoas. A nossa pergunta não deve ser: como é que eu vou fazer essa pessoa se convencer de que a homossexualidade dela é pecado? Não, a pergunta deve ser: como é que eu vou fazer essa pessoa saber, através da minha vida, que Cristo a ama? Porque é isso que a gente faz a respeito de qualquer pecado, gente. É isso que fizeram com a gente. É isso que fizeram com a gente. Nós só estamos aqui porque um dia alguém mostrou que Cristo nos amava. A gente quer pregar o Evangelho de um jeito diferente quando o assunto é esse? Não. Mas tem mais uma coisa. Se esse texto, de fato, veta
o que seria um casamento homossexual, se de fato ele não reconhece essa prática como sendo uma prática aceitável segundo a lei de Deus, quando nós pregamos esse evangelho para pessoas que são homossexuais, que se interessam por pessoas do mesmo sexo, e que encontram essa palavra e olham isso e falam, eu creio nisso, isso é verdade, e que, portanto, então assumem para a sua vida uma vida de celibato. Eu não tenho interesse em me relacionar com pessoas do outro sexo, mas eu creio na Escritura de que isso é pecado, então também não vou me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Nós estamos dizendo para essas pessoas que elas vão viver uma vida de solidão. Isso é muito duro. E nós não podemos falar isso se nós não dissermos, eu sou sua família. A igreja não pode condenar a homossexualidade sem dizer, nós somos sua família. Porque senão o que a igreja está fazendo é, você vai ficar sozinho, não se mete comigo, mas também não se mete com os outros. Estão entendendo isso que eu estou falando? É contraproducente para quem acha que essa verdade é tão importante de ser pregada, e ela é importante de ser pregada, porque ela é uma verdade bíblica. É contraproducente você falar, lute com o seu pecado sem uma comunidade. Se a gente luta com todos os nossos pecados com o auxílio do irmão da comunidade. É contraproducente. Você falar para uma pessoa, olha, aqui não dá. Não dá. Mas olha lá, também não vai se envolver na comunidade LGBT, não. Não existe isso. Esses dias eu vi um irmão americano dizendo isso na internet. Ele dizendo assim, eu sou um homossexual que reconheço o que a Escritura diz sobre a sexualidade humana e eu vivo a minha vida num celibato voluntário por reconhecer que não há meios de expressar a minha homossexualidade que não sejam pecaminosos. Ele disse isso. E depois ele disse, mas eu me sinto muito mais aceito e acolhido no meio dos meus amigos gays não crentes do que no meio da igreja. Não dá para ser esse ambiente. Eu já disse para os irmãos várias vezes, onde Jesus está, pecadores são bem-vindos. E se a igreja representa uma porta por onde só passam alguns pecados e outros não, Jesus não vai estar aqui dentro. Jesus não vai estar do lado de dentro dessa porta. Porque onde Jesus está, os pecadores são bem-vindos. Onde os pecadores não são bem-vindos, Jesus não está. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Nós naturalizamos um pecado seríssimo, que é a homofobia. Que é considerar o outro pior do que nós. Porque ele tem um pecado que nós não temos e nós temos outros. Considerar o pecado do outro pior do que o nosso. Considerar o outro mais indigno ou o outro mais carente de Deus do que nós. Considerar-nos os salvadores e não Jesus o Salvador. E meus irmãos, nós estamos perdendo uma geração inteira. Porque não sabemos lidar ou mostrar o amor de Deus. Ou você acha que o filho de um casal homossexual, adotado porque foi abandonado por um casal heterossexual, que aprendeu o que significa amor familiar no seio de uma família homossexual, ou de uma família formada por um casal homossexual, que aprendeu a chamar de pai quem o acolheu, o protegeu, o alimentou, o aqueceu, o sustentou esse tempo todo, vibrou com as suas conquistas, enxugou as suas lágrimas, vai chegar na igreja, ouvir uma mensagem de gente que odeia os seus pais e vai falar, mas Jesus ama. Você acha que vai ser assim? Não vai ser assim. E é uma geração inteira de filhos de homossexuais que não vão querer saber da igreja. Porque a igreja não quis saber dos seus pais.
O assunto tem muitas complexidades. Há cenários muito diferentes, alguns sequer previstos nas Escrituras. Há muita coisa para se pensar. Mas em todas elas nós devemos agir com o amor de Deus. Em todas elas nós devemos agir com o amor de Deus. Então agora eu quero fazer um desafio. Você não vai sair daqui sem combater a homofobia do seu coração. Você vai colocar isso diante de Deus. Eu acho que, como esse é um pecado que a gente não costuma tratar, eu acho que nós deveríamos orar todos os dias pedindo que o Senhor nos faça instrumentos de amor para as pessoas que estão ouvindo que Deus as odeia através das nossas atitudes. A gente precisa combater isso no nosso coração. E eu poucas vezes falei sobre um pecado daqui do púlpito com tanta certeza de que todos nós padecemos dele. Mas é isso. É isso. É fácil a gente sempre ter palavras negativas e achar que com isso nós estamos defendendo a verdade divina. Mas talvez com isso nós estejamos nos condenando. Segundo o que o capítulo 2 aqui diz. Nós estamos nos condenando, porque julgamos ao mesmo tempo que praticamos as coisas que são pecado. Precisamos nos voltar para o Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo que nós somos dependentes da graça de Deus. E eu falei para os irmãos que esse trecho ele tem 3 partes, e a primeira parte tem 3 partes menores, né? Nós falamos só da primeira parte. Depois ele vai falar desse segundo grupo de pessoas que são pessoas morais, mas que não conhecem a lei. É a segunda parte. E depois ele vai falar das pessoas que são morais, moralistas, de certa forma, mas a partir da lei, os judeus e a lei judaica. Ele está falando de 3 tipos de pessoa. Gente que se entrega para todo tipo de vida, em qualquer aspecto, porque não reconhece a Deus e vive segundo sua própria vontade. Gente que sabe que existe certo e errado, ainda que ele não reconheça em Deus a fonte desse certo e errado. E gente que sabe que existe certo e errado e reconhece em Deus isso. E sobre esses 3 grupos ele fala uma coisa, o que diz o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele junta todos no rol dos pecadores. Então, quando você considera o outro um pecador pior do que você, quando você não se dispõe a ser família de gente que vai viver sem constituir uma família, porque vai reconhecer o que a palavra de Deus diz, quando você fala que ama alguém que até hoje entendeu que a igreja só o odiava, você vai primeiro reconhecer que você é pecador. Mas quando você não faz nada disso, você está esquecendo que você faz parte do grupo dos pecadores. E você não vai se saciar em Deus. Amém, queridos? Vocês entenderam? É muito sério isso, tá? É muito sério. Eu não sei o que mais. Eu só quero que você entenda que a sua aversão ao outro não glorifica a Deus. Tá? É isso. Como não glorificava a Deus a aversão dos discípulos em relação aos samaritanos. Não glorificava a Deus. Como não glorificava a Deus a aversão dos fariseus a respeito dos publicanos e dos outros pecadores. A aversão aos pecadores não glorifica a Deus, porque não foi a forma como Deus manifestou o seu evangelho. Ele salvou os pecadores. Ele manifestou salvação aos pecadores. Então nós precisamos caminhar para um outro tipo de caminho. Vamos desafiar isso no nosso coração? Amém? Estou feliz. Amém, queridos. Amém. A igreja é um lugar em que pecadores se encontram com Jesus.
E a porta é grande o suficiente para todo pecado. Mas aí a gente sai junto com Cristo. Amém?